Olá, pessoal, tudo bem? Vou deixar um tempinho aí para a galera entrar. Hoje nossa 18ª live da comunidade InfoArmas. Hoje vai ser aberto, a gente está fazendo um pouquinho diferente, normalmente a gente faz lá no YouTube. Hoje a gente resolveu fazer aqui no Instagram para dar uma diferenciada, principalmente porque o nosso autor convidado hoje, que é o Capitão Calaça, da Fator 3 Treinamento, ele tem uma presença maior aqui dentro do Instagram e ele queria fazer aqui que tem uma estrutura mais legal. Então a gente decidiu fazer essa diferença, um pouquinho diferente aí para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre treinamento, ferramentas de treinamento. Vai ser um papo bem tranquilo, tá, gente? Não vai ser nada extremamente técnico. Eu já vou adicionar aqui o Calaça. Pronto, dei solicitação para ele entrar. E a gente vai conversar um pouquinho com vocês aí, mais ou menos 1 hora, sobre ferramentas de treinamento. Ô, Calaça, como é que tá, meu querido? Fala, meu amigo, tudo bem, man? Tá Tudo todo mundo me ótimo. ouvindo bem aí? Muito bem, muito bem. Pô, show de bola, meu irmão. Valeu aí pelo Tá. convite, viu? Eu que agradeço. Tava falando pro pessoal que a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas de treinamento, treinamento em geral, passar um pouquinho até sobre o teu livro, né, teu lançamento aí, o teu bebê que veio agora. E também sobre tu acabou de lançar uma série dentro da comunidade Farm sobre o mesmo assunto, né? Então, Calaça, para quem não te conhece, se apresenta aí para nós quem é o Calaça, quem é o Capitão Calaça. Pô, vamos lá. Primeiramente, boa noite aí a todos. É uma honra esse convite. Para quem não me conhece, eu sou o Irlan Calaça, eu sou policial militar do estado de Sergipe e mantenho a página Fator 3 Treinamento como uma proposta de realmente disseminar conhecimento a respeito do treinamento, da instrução de maneira geral voltada para atuação tática e também um ambiente de discussão, né, sobre os temas correlatos aí com esse mundo da capacitação e da atuação policial. E assim, no decorrer da minha trajetória na Polícia Militar, que na verdade né, tá no começo, né, eu acho que eu passei aí pelo primeiro terço aí do tempo de serviço. Então, nesse tempo, eu consegui, assim, beber de várias fontes muito preciosas, né, na área de treinamento e capacitação policial. Então, tive contato com várias instituições diferentes, em outros países, e dessa forma eu comecei a entender que a necessidade da capacitação e do pensamento de uma estrutura metodológica para o treinamento é uma coisa que precisa ser mais discutida e precisa estar escrita, né? Então, nessa preocupação aí eu resolvi fazer minha contribuição ainda de forma singela, mas que a gente saia daquela coisa de só reclamar ou então só discutir sobre as coisas, mas não eternizar nada, não escrever nada. Eu acho que escrever é muito importante. Não, concordo plenamente. E foi uma das bases que a gente fez em Informas também, né? E o Calaça, para quem não conhece, foi um dos primeiros autores a entrar na comunidade Informas também. No Informas, em geral, no portal Informas. E é uma coisa que a gente vê muito assim, a gente vê uma carência muito grande de conteúdo aqui no Brasil, né? Conteúdo escrito, tanto técnico quanto não técnico, até a parte, vamos dizer assim, a gente brinca que tem o treinamento para quem não é policial, que não vai ter aquilo ali como estilo de vida e tudo mais, e tem também voltado ao policial ali dentro da Informas, né? Dentro do portal, até da parte gratuita também. E foi uma carência que a gente via porque a gente tinha muito conteúdo lá de fora, só que infelizmente não é um padrão as pessoas saberem falar inglês aqui no Brasil, então começava a dificultar muito o acesso. E daí a gente decidiu fazer essa mudança, né, Calaça? Decidiu trazer um pouco mais de conteúdo para o Brasil. Cara, e assim, eu acho que a iniciativa do InfoArmas, ela tem uma importância, assim, que eu diria uma importância histórica mesmo, é um marco. E assim, eu tenho muito a agradecer, né, por fazer parte do time. Eu, na verdade, consegui encontrar uma fonte ali um network de conhecimento que é uma coisa impagável, né? E eu tenho a oportunidade sempre que alguém apresenta alguma dúvida aqui na minha instituição, ou enfim, as pessoas mais próximas a mim aqui no estado de Sergipe, aí alguém pergunta alguma coisa, cara, eu não sei te responder, mas, velho, eu vou num grupo aqui que com certeza vai ter a resposta. E realmente é assim, eu simplesmente, sobre balística, eu vou com o autor do livro, referência de balística,
e ele me responde ali na hora. E isso é muito rico. E eu acho que a gente Uhum. está existindo uma nova onda, né, que está discutindo de forma técnica, escrevendo, que é uma coisa assim que eu acho que a gente vai lembrar por muito tempo aí da riqueza disso. Ah, concordo mesmo. E não só do Informas, eu vejo no geral aqui no Brasil está tendo uma evolução muito grande, né, nesse assunto, porque a gente está começando a ter, por exemplo, o próprio ProArmas, que está fazendo uma diferença tremenda na parte de legislação. A gente tem o pessoal de outras instituições, de outros meios, a própria questão da pós em balística, da Católica, que está dando um avanço muito legal na parte de balística, na parte técnica de balística no Brasil. Então a gente tem. E o bom é que assim, eu até brinco que o pessoal tá sequestrando os meus autores, né? Porque a pós é só o pessoal do Informas, pô. Eu tenho dois, três autores que não são só. Mas tá bem legal, tá bem gratificante isso. E, Calaço, Mas me explica. Pode falar. só um adendo aí antes, só para a gente ter uma noção dessa importância. Através desse network do InfoArmas, a gente promoveu aqui no estado de Sergipe uma live com João da Cunha sobre a questão da balística, né, e voltado para os operadores do direito, com o pessoal do Ministério Público aqui. Uhum, Então, após essa palestra, que desmistificou muita coisa, colocou muita lenda aí abaixo, e um dos promotores, ele falou, poxa, aí relembrou um caso em que ele não pediu condenação nada do policial, mas que ele achou como é que estava fazendo um favor para o policial, ajudando. E depois ele olhou, poxa, e na verdade não era favor nenhum, realmente é uma questão técnica que mostra que essa questão de 1 ou 2 ou 5 disparos não tem uma relação direta com a legítima defesa ou o excesso. Então, para uhum. a gente ter uma ideia do impacto que isso tem na vida das pessoas, na vida de policiais. Então, isso assim, só queria deixar essa coisa aí registrada, que é, pô, fantástico. Com certeza. Pessoal, antes da gente entrar no assunto principal, eu gostaria de pedir para todo mundo, tem um aviãozinho embaixo do Calaça ali, ó, no lado onde tem o comentário, tem um aviãozinho, pega, clica ali, manda para todo mundo que vocês acham que é interessante que vejam essa live, tá? Porque o que acontece? O Instagram, ele distribui para uma galera, mas tem muita gente que... O Calaça estava reclamando disso essa semana, eu também. A gente está com um alcance muito pequeno, né? Na última Tá semana tem fogo, viu? caído o nosso alcance significativamente. E todas as páginas que falam sobre armas de fogo, treinamento, páginas policiais estão com o mesmo problema, tá, gente? Então, sempre que vocês Meus verem stories ali, estão chegando para metade das pessoas, hein? Para é, metade das pessoas estão chegando os stories, assim, metade, de um dia para o metade outro. até menos do que estava. Eu até estava fazendo alguns testes e realmente está bem complicado, gente. Por isso que a gente pede o apoio de vocês, de sentar o dedo ali no aviãozinho, como o perito criminal Barros que está acompanhando a gente. Eu já vi que alguns dos nossos autores aqui, o Barros, eu vi o Lara do Beba do Tiro, eu vi algumas pessoas passando aí. E façam isso que ajuda bastante, tá? Vamos lá, Calas. Sobre o que é o livro que tu acabou de lançar, tá? Qual é o tema, a base dele, o cerne da questão que a gente quer saber, assim, o que acontece? Eu ainda não consegui ler, eu recebi anteontem, né? Anteontem eu recebi meu livro e ainda não consegui ler. Eu só li a dedicatória, quase chorei lendo a dedicatória, para falar a verdade. Mas do que fala? Pronto, então, esse livro, na verdade, ele nasceu de uma apostila que eu criei, eu acho que tem quase 2 anos, mais de 2 anos, para um curso. Esse curso, ele chamava Mentalidade Tática Policial. E, na verdade, o que eu queria trazer era uma discussão sobre aspectos científicos, técnicos, da psicologia, da medicina, enfim, de várias áreas de conhecimento relacionados diretamente com a atividade policial. Porque, em geral, a gente tem um afastamento, né, da coisa que é técnica ou científica da coisa que é operacional. As pessoas, não sei onde isso tomou caminhos opostos, mas as pessoas hoje em dia entendem isso. E quando você tem uma pessoa para falar sobre, um psicólogo para falar sobre a parte de psicologia, o policial que trabalha na rua, ele não quer ouvir essa pessoa, justamente porque, velho, ele não é policial, ele não entende do meu mundo, como é que ele vai me falar o que eu devo prestar atenção ou não? Isso é uma característica do adulto. Então, eu achei que eu estaria numa posição adequada para poder falar sobre isso, em virtude da minha vivência operacional. E aí preparei essa apostila, teve uma aceitação muito bacana na época que eu fiz
esse curso. Uma curiosidade até desse curso é que a proposta era dele não ter nenhum disparo real de arma de fogo. Então, toda a sequência do curso foi teórico, trabalhando a questão da programação motora e as etapas do treinamento, que na fase de estudo para essa apostila, eu comecei a perceber que existia uma estrutura que todo treinamento tático se encaixa. E por que isso é importante? A gente tem muita discussão doutrinária, e na verdade muitas vezes também de ego, de vaidade, de que tipo de treino é melhor, de que doutrina, que escola é melhor do que a outra, quando na verdade algumas discussões nem cabem. A pessoa está criticando a outra doutrina, porque, por exemplo, ele está falando sobre um protocolo doutrinário. Então, uma técnica cabe em um protocolo doutrinário, mas pode não caber em outro protocolo. Então, na verdade, todo mundo está certo. E também algumas práticas educacionais que elas não fazem sentido quando a gente olha cientificamente, e outras que fazem sentido, mas que são criticadas porque não conhece o mundo policial e porque a gente não tem uma base científica para poder comprovar, que é a questão da inoculação de estresse, como você usa estresse nas instruções, nas capacitações, os cursos operacionais. Então, quando eu percebi essa questão da estrutura, eu fui, cavando ali mais fundo, para poder entender melhor. E percebi que a galera, quando via as postagens no Instagram, quando via os comentários sobre o tema, gostava muito, tem um feedback muito bom. Então eu olhei assim, eu vou ampliar essa discussão aí, vou procurar mais, vou estudar mais. E um material que era aí de umas 50 páginas, aí eu estendi para o que ficou agora, cerca de 240 páginas, foi quando eu publiquei o livro. Só que chegou num ponto que eu estava pensando, mas quanto mais eu procurava assunto, mais eu tinha dúvidas, e aí eu via que a coisa crescia, aí eu de caramba, tem que colocar isso no livro, tem que colocar aquilo, e nunca estava pronto. E aí eu fiquei com medo da coisa não nascer nunca, ou também de ficar uma parada muito técnica e ficar inacessível para o operador. E quando eu falo inacessível para o operador, não é porque o operador é burro, não. Muito pelo contrário. Só que, velho, ele quer ferramentas para trabalhar melhor. Ele não quer virar psicólogo, não quer virar médico, ele não quer virar engenheiro, filósofo, nem sociólogo. Ele quer saber o que é essencial para ele trabalhar bem e resolver a ocorrência dele. Então, o foco do livro é isso. É um livro que o operador possa acessar de forma simples no conhecimento, uma discussão, e ver no próprio livro a prova de por que aquilo ali é aplicado na realidade. Então, quando eu falar sobre distorção de percepção, do que é você ter uma coisa gritante na sua frente e você não conseguir perceber, ou você, num confronto armado, não conseguir ouvir quem está do seu lado gritando, aí eu trago a história de amigos meus que estiveram em situação de confronto e eles relatam detalhadamente como foi essa experiência. E por que isso é extremamente importante? Porque se a gente quer continuar baseando as expectativas de um confronto, de uma ocorrência crítica, etc., baseado no que a gente vê em filme, ou do que muita gente conta no ambiente policial, que na verdade é aquela história floreada, maravilhosa, você vai com expectativas irreais para o confronto. E quando você vai com expectativas irreais e lida com a realidade, a frustração é muito maior e os prejuízos de performance são muito maiores e causam verdadeiras tragédias. Então, assim, o objetivo do livro é justamente trazer essa discussão do que é essa mentalidade tática, que a gente chama mentalidade tática policial, o que é isso, e a gente perceber que existe uma estrutura de treinamento, que ela tem uma subdivisão e tem treinamentos que você tem que entender porque está fazendo aquele exercício, um exercício ou outro, e conseguir saber melhor que treinamento é melhor para você, o que está dando certo, o que não está dando, como avaliar a qualidade da instrução. Não, com certeza. E é interessante que isso se aplica a outras coisas na nossa vida, né? Que é o que tu falou ali de, por exemplo, dado. Tu não quer que um psicólogo vá lá, normalmente faça palestra, por quê? Porque as pessoas não vão levar a sério. A gente vê isso muito, por exemplo, tu não vai levar a sério, gente, pelo amor de Deus, tá? Não me interpretem mal, mas tu não vai levar a sério muitas vezes, né? Um personal trainer obeso, se tu vai lá fazer e quer emagrecer, por exemplo. Tu não consegue fazer aquela conexão. E quando tu vê isso no mundo policial, a gente vê muita gente que é brabo vamos dizer assim,
de palco, mas que não tem a experiência vivida ali para fazer aquela transmissão daquele conhecimento ser levado a sério, né? E muitas vezes, mesmo aquela pessoa que não tem essa experiência de campo, mas que tem a experiência acadêmica, muitas vezes ela vai falar a mesma coisa, só que ela não vai ser levada a sério. Então não adianta essa, vamos dizer assim, essa transmissão ali, porque não vai ter o link, a pessoa ali não vai aceitar aquele link, né, no caso. Justamente, inclusive, logo de início no livro, eu falo sobre a questão da andragogia, né, que eu falo muito aqui na página, e eu coloco ali os princípios que norteiam a andragogia para mostrar características que são únicas, assim, não são únicas, né, mas estão muito presentes no adulto. Então, o adulto, ele escolhe o que ele vai aprender, ele tem um objetivo de autodirigir, né, sua vida. Então, muitas vezes, o instrutor ele não entende que se esforçou bastante, falou bastante sobre o conteúdo, falou detalhadamente, mas o cara no outro dia simplesmente não sabe falar nem o que teve na aula. Uhum. E é importante discutir sobre isso, porque a primeira coisa que é o grande desafio do instrutor é destravar a pessoa para ouvir o que ele está falando. Porque, inclusive, se o cara não tiver aberto para poder aprender, vai gastar 1000 cartuchos de munição ali e ele não vai aprender a atirar, não vai absorver uma situação que você está falando, um bizu prático ali, ó, aqui você tem que usar essa técnica porque é situação de estresse, e tarará. E aí, se o cara que está te falando sobre a questão do estresse, não sei o que lá, o cara sabe que o cara nunca trabalhou na rua, como é que ele vai dizer, velho, como é que é importante o que ele está falando, se ele nunca teve nessa condição, eu sei a história dele, etc. Por isso que a gente fala muito do modelo, né? Que o instrutor tem que ser um modelo. E aí ele tem que bater a história do cara com as coisas que ele está comentando também. Então, o livro é muito uma discussão dessa de quem vive, né? De quem viveu aquela situação, para outra pessoa que também viveu, mas trazendo, velho, a gente não pode desconsiderar algumas questões técnicas, algumas pesquisas, algumas coisas que, quebram uma crença que talvez você tenha, que, não está baseado na realidade. E, às vezes, a questão de informação, mera informação. Como quando eu fui capacitado, na época da academia, eu tinha plena certeza que munição Gold era a melhor do mundo. Tinha plena certeza. Eu vi um experimento de tiro que achava que provava isso, mas depois que, com o conhecimento e com os amigos, com o perito criminal Barros, com o João Bosco, com o João da Cunha, que eu fui entender tudo, velho, que não era. Mas tu sabe que eu tava falando sobre isso ontem ainda. Tava aqui, então, minha tia veio me visitar e ela é policial militar aqui no estado de Santa Catarina. E eu tava falando com ela e ela é formada, eu acho que há 3, 4 anos mais ou menos. E eu tava falando de mito de double tap, mito de stopping power e tal lá. Mito? Mas foi o que eu aprendi na academia, entendeu? Ainda tem essa divulgação de mitos que a gente tem e que a gente tá tentando aos poucos quebrar. Tu falou uma coisa bem interessante ali na questão, e é o primeiro episódio da série lá da comunidade de Formas que tu falou. Tu falou ali, não adianta, dependendo do instrutor, não adianta dar 1000 disparos que a pessoa não vai ter nenhuma benesse, vamos dizer assim, daqueles 1000 disparos, né? Não vai ter nenhum aprendizado. É interessante como a gente despreza, muitas vezes no treinamento, principalmente no treinamento institucional, a utilização de meios de treinamento não ortodoxos, não o tiro de verdade, mas ferramentas alternativas, né? Exatamente, porque assim, geralmente a gente gosta de associar a qualidade de uma capacitação de tiro com a quantidade de disparos. Porque é o recurso que é mais caro, enfim, que é difícil de ter realmente boa quantidade. Então, você, quando tem num curso institucional, principalmente, uma quantidade grande de disparos, você olha, realmente estão vendo aquilo como uma coisa especial. E pode estar incorrendo nesse erro de ter muita munição, mas não ter qualidade de instrução. Porque as pessoas entendem isso, né? Que para uma boa instrução de tiro, só precisa do instrutor e munição. Que aí você consegue, é justamente muito da discussão do livro, de tentar ofertar alguma estrutura, alguma base, para a gente mostrar que a qualidade da instrução passa muito longe, muito além de quantidade de munição. E quando a gente vai analisar o alto rendimento de maneira geral, para qualquer atividade que seja de atividade motora,
A gente vai ver que a repetição, o treinamento em si, que o treinamento em diferentes contextos são absurdamente importantes para o resultado final. E uma grande diferença é que quando você observa o ambiente onde você performa a habilidade, aí vem uma coisa que é assim, fantástica para a questão da atividade policial. Porque a gente tem muita referência do treinamento, no tiro esportivo, no tiro prático. Então, quando a gente tem um ambiente que ele não muda, ou seja, o cara que faz lá o tiro olímpico, que é naquela distância, com aquele armamento, tá todo mundo em silêncio, o mesmo alvo sempre. Então, o treinamento para aquele ambiente, ele é de repetição, sem mudar nada, faz aquilo 1 bilhão de vezes. Beleza. Se a gente tem um ambiente que ele muda o tempo todo, ou seja, que a gente não tem previsibilidade dele, a gente precisa ofertar um treinamento o mais variado possível. Só que, pô, como é que a gente fala que o mais importante é variar muito o treinamento para a pessoa estar pronta para assimilar qualquer condição do terreno, e eu faço a capacitação toda no instante de tiro, linha com 10, alvos à frente, fogo à vontade. Então, a gente percebe essa limitação da questão da instrução já nesse primeiro ponto. Só que, institucionalmente, para você ofertar essa variação no treinamento, e ainda mais com armas de fogo, você começa a visualizar tanto o problema que muitas vezes, institucionalmente, a gente fala, uma frase que o pessoal fala muito, rapaz, faz só feijão com arroz. E aí, muitas vezes, a gente acaba sempre vivendo o feijão com arroz e esperando comer um puta banquete de restaurante francês. Então é isso, a gente dá o feijão com arroz, achando que a pessoa vai depois performar. Então a gente está qualificando para uma coisa e dizendo que está qualificando para outra. Uhum. Eu fiz uma live com o Rangel da Sabre, né? O Rangel da Car System. E a gente estava falando da importância de fazer a base, né? De fazer essa base, de fazer o feijão com arroz, mas que também a necessidade tanto do treinador quanto do treinado identificar o avanço que aquele determinado aluno precisa, principalmente o aluno, né? Saber quando está naquela hora de fazer a transição, de fazer o avanço para uma outra tipo de técnica, um outro tipo de treinamento. E é engraçado porque a gente não identifica com muita frequência a necessidade do treinamento a seco para essa evolução. E tu vê, por exemplo, eu estava acompanhando um pessoal lá dos Estados Unidos do tiro prático, onde ele estava falando, era um cara lá, uma entrevista no YouTube que eu estava vendo, e ele estava falando que 80% do treinamento dele é tiro seco. Tiro a seco, treino a seco, em casa, fazendo drill de saque, fazendo drill de pontaria, fazendo drill com mini-alvo e treinando. Claro, não é a realidade do combatente brasileiro, vamos dizer assim. Não é a realidade do policial que vai ter que fazer um treinamento diferente. Mas para a realidade dele é o que dava mais resultado, entendeu? E hoje a gente subestima essa construção, né? Essa base que a gente tem que fazer em casa, dos fundamentos daquele treinamento, para daí ir para o próximo estágio, né? E foi bem legal. Só antes de eu te passar a palavra, eu queria mandar um abraço para o Igor e para o Palma, que estão aí acompanhando a gente também, que eu vi ali passar bem rápido o comentário deles ali, não sei onde é que tá, mas um abraço para eles também. Tá aí o Major Paulo Aguilar também, porra, tá uma galera, o público tá sensacional, velho, acompanhando. Porra, uma honra. E essa questão, é importante, você falou que muita gente acaba negligenciando o básico por conta justamente dessa falta da gente ter uma referência de observância da estrutura do treino. Então, o que acontece? Quando o cara acha que, não, eu quero fazer um treinamento melhor, ele acha que é fazer um treinamento mais avançado ou complexo segundo o que ele vê, sei lá, na TV, no vídeo do YouTube. Então, ele acha que o que é melhor é isso, uma parada com movimento, com pirueta e etc. E quando, na verdade, se você for olhar o atleta de alto rendimento, que se a gente quer falar do melhor, vamos observar alguém de alto rendimento. Essa pessoa de alto rendimento está sempre voltada para o básico. E isso, assim, velho, se você pode olhar no basquete, sei lá, tem documentário de Kobe Bryant, de Jordan, não sei quem. E o cara falando, velho, é uma repetição obsessiva de arremesso, Oscar Schmidt, de arremesso de não sei o quê, de arremessar de toda distância possível. Documentário sobre o Cristiano Ronaldo, de treinamento, porra, uma experiência lá que ele
velho, bate o cara cruza no escuro, tipo, apaga todas as luzes, não tem referência visual nenhuma. Ele cabeceia do mesmo jeito, como se estivesse enxergando. Michael Phelps, ele treina às cegas, já, né? Tem treinamentos às cegas. E teve um momento lá na competição que entrou água no óculos dele e ele simplesmente nadou sem referência nenhuma da piscina. Eu tava no X, como é que era? XP Experience, não me lembro como é que era o nome. 2 anos atrás teve um evento da XP de investimento em São Paulo que o Phelps foi o orador, né? Ele fez uma das palestras lá, ele e o treinador dele, e ele falou justamente desse caso, que a repetição foi tanta quando ele estava fazendo, que a hora que deu problema, que o elástico dele soltou ali do óculos, ele praticamente ficou sem o óculos, né, a prova inteira. Ele disse que ele não teve dificuldade, ele ficou calmo e continuou, porque ele sabia exatamente quantas braçadas ele precisava para chegar lá, quantas braçadas ele precisava para voltar, qual era o tempo de virada dele, como ele ia virar, qual era a orientação que ele ia virar. Então, muito, muito show. Falcone, um abraço. Cara, também. O Falcone também está aí com nós. Isso nós. que você falou aí, porra, grande instrutor Falcone, meu irmão, um abraço. Isso é fundamental que você falou aí com relação a ele falar que ficou calmo. Porque isso é importante. A gente fala muito, e eu falo muito no livro, sobre a questão de utilização de fatores estressores. Porque quando a gente falava, sei lá, até hoje ainda, né, fala de treinamento com estresse, o pessoal entende que é um treinamento cansado. Isso é o treinamento com estresse. Você corre pra caramba, faz flexão, parará, tá cansado, muito cansado. Pronto, então agora tá estressado e aí você vai fazer a pista. É ruim? Não, não é ruim, porque estar cansado também debilita a performance. Só que a gente precisa entender que não é só o cansaço físico que debilita a performance e tem outros aspectos de fator estressor que debilitam muito mais a performance de algumas pessoas. Porque, por exemplo, o cansaço ele vai debilitar a performance segundo o condicionamento físico da pessoa. Tem pouco condicionamento, então debilita muito. Tem um bom condicionamento, debilita menos. Agora, quando a gente entra em fatores estressores da atividade, ou seja, a expectativa, né, da dor, e todo mundo quer fugir da dor, a ambiguidade da tarefa, você não saber o que vai fazer, você dá determinação para alguém colocar a mão na cabeça, essa pessoa ficar com a mão no bolso ou a mão dentro de um casaco, e você não saber se ela está com o celular ali dentro do casaco ou é uma arma. A expectativa, a pressão por performance, ou seja, você está num ambiente que acha que todo mundo espera que você faça tudo certo, então isso lhe deixa muito tenso. Esses fatores devem ser trabalhados na instrução de maneira planejada. Então, é por isso que eu acho muito importante essa discussão e é uma coisa que eu peguei de livros, coincidentemente dos Estados Unidos, mas não porque lá é melhor, mas porque lá eles escrevem tudo. Qualquer coisa que o povo está pensando lá, eles estão colocando no papel e estão publicando. E aí, quando a gente... tem uma coisa fantástica do estresse, que é o seguinte... A mente, ela faz uma avaliação. Isso está até no artigo também do Esperandil, no InfoArmas, que é um trabalho do Lazarus e Folkman, que falam que é uma expectativa da mente entre o desafio que eu encontro, ou seja, o estímulo, né, que se apresenta para mim, e minha capacidade, ou pelo menos o que eu acho que eu tenho capacidade para resolver o problema. Então, daí que nasce o estresse, quando eu acho que minha capacidade não é suficiente para resolver o problema. E aí, quando você tem um treinamento com fatores estressores que você sente que a sua habilidade você está aplicando num contexto real e que você consegue resolver, você diminui o seu estresse na situação operacional. Diminuindo o seu estresse na atuação operacional, você consegue ter mais clareza na tomada de decisão, você consegue ter uma percepção melhor dos estímulos, e isso ajuda a resolver a ocorrência, isso ajuda a errar menos. E só uma dicotomia bem interessante, que é como a gente vê o fator estressor. Se a gente vê ele como um desafio ou como uma ameaça. Né? Se é um desafio, é como, não, você vai falar em público. Eu sei que o ato de falar em público não vai me ferir, não vai me matar, mas é um desafio que eu posso achar que eu não estou preparado. Isso provoca um estresse, né? Uma questão fisiológica. E é diferente de quando eu encaro como uma ameaça para a minha vida. Tem até referências mostrando que o processo fisiológico é diferente, né, de um tipo de situação e outra.
E a gente consegue resolver parte desse problema com treinamento. E é por isso que essa discussão é às vezes mais técnica, ela é extremamente importante para o contexto do treinamento. Até para a gente evitar uma super discussão que é uma polêmica, né, que a gente chama do mundo tático, que é a galera do esporte versus a galera da atuação policial, onde os dois estão certos e os dois estão errados ao mesmo tempo. Porque geralmente o cara fala, o esporte, eu treino muito mais do que um policial, porque eu conheço vários policiais que, porra, não ficam um ano sem atirar e eu tô atirando todo mês 1000 disparos. Então eu sou melhor capacitado para o confronto que um policial. Enquanto o policial, por sua vez, fala, mas o cara do esporte sabe o que é atirar em papel, atirar no ser humano é totalmente diferente. Né? Então, e aí muitas vezes o cara fala isso para fugir da coisa de tipo explicar porque ele não treina, né? Então a gente vê, né, que os dois estão certos e os dois estão errados. E quando a gente traz justamente esse cara que não treina, mas que está no contexto operacional e mostra para ele a importância de treinar o básico, de treinar procedimento, etc., para resolver os problemas reais, e traz também o cara do esporte para um contexto de simulação, em que ele vê que, às vezes, ser o cara mais rápido do mundo no BIP não resolve a ocorrência, ou então que ele acaba nem lembrando do procedimento bonito do stand, porque ele foi impactado com o estímulo de pessoas indo para atirar nele, mesmo que de airsoft. Então, essa discussão é importante, inclusive aproxima esses dois lados que estavam aí, né, brigando, duelando. Por isso que essa discussão do treinamento da atuação policial é absurdamente importante, né? Não, e ver ambos os lados como aliados, né? Também. Porque hoje existe, eu vejo muito assim, uma resistência de ambos os lados de dizer, não, porque eu tava ouvindo o podcast da Defcon e teve um policial lá falando que a arma é só coisa de policial e de bandido, o cidadão de bem não devia ter. Já vi coisas assim, aberrações, e eu vejo isso do outro lado também. Que a gente vê, não, porque, a maioria dos policiais são filho da puta, vão lá e prendem a gente, mesmo a gente estando fazendo tudo certinho. Aquela coisa, existe uma rixa que é desnecessária e que a aproximação de ambos os lados faz com que se tornasse muito mais tranquilo. O aprendizado para ambos os lados, né? O Palma, né, botou aqui um comentário muito legal que tu estava falando ali, ó. O estresse do cansaço é diferente do estresse do medo. E as debilidades de performance causadas por ambos também diferem de vários aspectos. E é real isso para vários sentidos, né? Não só a questão do medo de morrer, mas toda a questão do medo do novo, da questão de todo o treinamento que a gente está falando. Por exemplo, muitas vezes o policial tem medo de ir para um stand, né, vamos dizer assim, e eu já vi isso pessoalmente, já vi a gente aqui no stand com receio. Por quê? Porque como muitas vezes ele não teve a oportunidade até de fazer o básico, a oportunidade de fazer aquele treinamento, às vezes ele tem vergonha de como ele vai atirar comparado a um civil. Não quer ser motivo de chacota, né? Isso não pode acontecer. Tanto com o civil quanto com o colega também, porque isso acontece dentro do ambiente né, institucional, da unidade. Então, por exemplo, coisas que acontecem, assim, você já vê que isso está atuando, né? Essa questão da pressão por performance, a vergonha, etc., coisa do adulto, né? E do homem mais ainda, do homem adulto. Você chega na instrução e fala, agora é para realizar o disparo com calma, tarará. E você faz o disparo devagar. O cara vai dar uns 10 disparos o mais rápido possível. Isso é aquele recurso que nem o cara que vai começar a jogar bola e antes de entrar no campo ele fala, eu tô com uma dor terrível aqui na panturrilha. Por quê? É a desculpa perfeita que se ele for bem, ele foi bem mesmo com a dor. E se ele for mal, foi a dor. Então o cara vai atirar rápido pra caramba e você, mas abriu muito espaço, eu não consegui. Não, é porque eu atirei rápido, né? Porque... Então a gente vê essas coisas. E o instrutor ele tem que ter algumas perspicácias para poder conseguir um ambiente não só amistoso, mas um ambiente que a pessoa se sinta confortável para expor dificuldades e conseguir resolver essas dificuldades. Então isso é muito importante, porque tem muito instrutor que acaba, na verdade, aumentando essas tensões e essas vergonhas. Isso pode prejudicar muito a instrução, ou você perder uma pessoa que vai ter um potencial gigantesco para poder aprender. E é difícil, não é fácil não, isso daí, né? E eu até digo que não é nem só o instrutor, né? Que o instrutor é peça fundamental nesse tabuleiro, vamos dizer assim.
mas o próprio aluno saber e ter a humildade de saber se identificar como aluno, como estando aprendendo, como vendo as dificuldades dele, identificando aquelas dificuldades e conseguindo corrigir. Porque muitas vezes a gente, e como tu falou, é uma coisa que normalmente nós, homens, e adultos, temos esse problema porque a gente tem um ego muito grande. E a gente muitas vezes coloca o ego como uma barreira tão intransponível que muitas vezes, assim, ó, aquela a questão toda ali que seria uma coisa simples de se fazer, vira um elefante na tua frente para conseguir fazer por causa do ego, por causa de uma falta de humildade ali na hora, né? Exatamente, isso tem que ser conversado antes, durante e depois da instrução, porque essa discussão é extremamente valiosa e esse desarme que a gente chama, né? E a gente, o instrutor mais experiente, ele percebe na linha, em algumas atitudes, às vezes no olhar do aluno, que assim, você está falando uma coisa, ele pode até fazer para poder não gerar problema na instrução, mas ele está cagando pro que você está dizendo. Tá simplesmente ignorando ele tá. Ele vai sair dali e vai ver, não serve para nada isso daí. Que muitas vezes é justamente essa falta de uma percepção ou de uma conversa que prepare ele para poder aprender. Como eu falei, não é fácil, né, sempre conseguir isso. Às vezes eu mesmo fico triste quando não consigo chegar em alguém e promover essa virada de chave na instrução. Me incomoda muito. E aí você vai cada dia aprendendo um recurso diferente, um recurso ali pedagógico para resolver um problema. Então isso é extremamente bom. E o livro, por exemplo, discute algumas coisas como, por exemplo, ZDP, né, que é Zona de Desenvolvimento Proximal, que não é uma coisa nova porque está nos documentos do MEC aí há, sei lá, 1 milhão de anos. E você mostra que você não pode oferecer um desafio que o aluno não tem condição de atingir. Ou seja, você tem uma zona específica que o aluno só consegue com a ajuda do instrutor. Ele não consegue sozinho, mas é uma coisa que com o instrutor auxiliando ele consegue. Você não pode oferecer a ele ou cobrar dele um desafio maior do que essa zona, porque senão você gera uma frustração, né? O cara acha que ele não consegue aprender, que ele não pode, que não é para ele, etc. E ele acaba se afastando daquela atividade. Então, você identificar essa zona, às vezes, é uma coisa que é difícil, né? Uhum. O Jorge Leite até botou ali curso VIP ajudaria. Eu até vejo o contrário. Eu vejo que às vezes o estresse de estar com a turma, que tá com tudo, ajuda no sentido de ser um fator estressante que vai botar o cara, às vezes, por mais, o cara tem que ter aquela noção de regular seu ego, regular sua questão toda, mas aquela questão de ter o ego junto também vai pressionar ele para que tenha um fator estressante, né? Tem uma coisa que a gente chama de estilos de aprendizagem, né? Então, as pessoas são diferentes e reagem de forma diferente. É papel do instrutor conseguir identificar esse estilo. Tem gente que, por exemplo, competição. O homem, ele reage muito mais à competição que a média das mulheres. Então, você não consegue provocar tanta tensão na questão da competição com as mulheres. Com os homens, você consegue. Já tem outras estratégias que vão ter um funcionamento melhor com a mulher. De maneira geral, eu estou falando, não é uma coisa específica, não. Tem gente que, quando vê, por exemplo, todo mundo melhor do que ele no ambiente, ele se bloqueia totalmente. Tem gente não, que olha assim, porra, eu preciso me esforçar muito mais, que é para poder ficar no nível dessa galera que está muito melhor do que eu. E aí não causa essa frustração. Por isso que é importante a gente, né, falar sobre essa questão do estilo de aprendizagem. Tem gente que é extremamente dependente, ou seja, ela só vai tentar o que o professor disser e como ele disser. E tem a pessoa que ela é totalmente independente, até de forma perigosa. Porque mesmo com o instrutor falando qual é o certo, tá na mente dela, não, mas o jeito que eu faço aqui é melhor. Vou continuar no meu aqui que é top. O povo não sabe nada não. Porque ela é totalmente independentão. Então, para esse cara super independente, por exemplo, você tem que oferecer uma derrota programada. Como assim uma derrota programada? O cara, beleza, meu irmão, o seu jeito aí é top. Então, beleza, eu concordo. Vamos para essa situação aqui simulada e aplica o teu jeito aí que é melhor. Aí, quando o cara aplica e não tem um resultado positivo, você vai levar justamente ele a destravar. Caramba, eu estava baseando isso numa coisa que eu nunca testei na simulação.
Então, mano, realmente, porra, como é que é esse jeito aí, professor? Me fala aí. E aí você vai discutir, e o cara vai estar, né, realmente disponível para aprender. Então, Não, são com coisas que a certeza. gente tem que discutir. Eu acho brilhante, por exemplo, o curso que a PRF tem de docência. Eu já estou falando aqui para ver até se consigo cavar uma vaguinha aí, que eu tenho uma vontade desgraçada de fazer esse curso, que é justamente você trazer professores de várias áreas, várias expertises, mas, velho, venha entender como é o processo de educação, como Uhum. é ensinar, quais são os recursos. Porque quando eu fui para o curso de choque na PRF, eu fiquei assim, maravilhado com o padrão. Como assim o padrão? Toda a instrução, o slide começava do mesmo jeito, o cara falava tudo que ia acontecer na aula, né? E aí ele falava tudo, depois ele retornava, revisava, tinham condições específicas para a instrução, e quando chegava na hora de inocular estresse ou uma situação que precisava ser sob tensão, parece que os instrutores se transformavam, né? E aí eu achava brilhante isso por conta da metodologia, mostrava que tinha um planejamento gigantesco. Né? E muita gente acha que promover uma coisa com inoculação de estresse, você vê na hora como vai fazer, como é que vai acelerar o aluno. Não, vamos acelerar. E muitas vezes o pessoal faz sem ter um entendimento do que é o estresse. Então, por isso que eu acho que é brilhante esse curso da PRF, é maravilhoso. Outras instituições estão fazendo também. E justamente unir essa parte teórica, essas intervenções na questão da pedagogia, com a parte prática e operacional, e isso é brilhante. Uhum. Não, concordo. E o Falcone, que é formado na PRF ali, a gente já fez uma live que foi fantástica também sobre instrução, é bem, pô, bem legal. Sobre correção de tiro, na realidade, ele falou, e sobre como o papel do instrutor, como ele é formado por lá, como o papel do instrutor todo, a caminhada, né, é fundamental, é bem interessante. Até ele botou ali que ele botou um comentário bem legal ali, que é: o desafio precisa ser alcançado, manter o aluno desafiado sempre. Né? E é uma coisa que a gente vê nos cursos, porque não é a primeira pessoa que me fala da PRF como uma instituição que realmente tem um curso preparatório de instrutores muito, muito Cara, bom. a gente deve ficar citando a PRF para um bocado de coisa aí, porque os últimos 10 anos mostram que a PRF, assim, na verdade, está hoje na vanguarda da vanguarda mesmo, assim, da referência para quase qualquer coisa aí em termos de instituição policial, né? Então Uhum. é muito bacana a gente ter esse norte assim, a nível federal, que a gente pode, velho, o jeito é esse daí, vamos. Se pelo menos a gente copiar isso, a gente tá bem. Né? O ideal é a gente desenvolver, É então, mas aprender, se né? não der para desenvolver, copia pelo menos de quem está fazendo e dando certo, isso é bacana. E só para fazer mais um parênteses sobre a situação do estresse e como é diferente o que o Palma estava falando aí também, da diferença do estresse do medo, do cansaço, etc. E como é uma percepção individual a questão do que é o estímulo estressor. A gente fez um exercício no curso Combate Urbano 3.0, junto com os irmãos da RGR, junto com o Rafael da Argos, que foi assim, velho, maravilhoso as experiências do curso, porque teve um exercício logo no primeiro dia. A gente trabalha com uma metodologia bem específica, né, que é muito parecida com o que se faz em muito lugar, sobre você expor o conteúdo teórico, falar sobre a questão de como o estresse atua no corpo, depois treinar a habilidade e depois expor as simulações, que é muito do que é falado também no livro do Nogueira, do capitão do DF, que lançou agora recentemente também um livro, do método RCS, que, velho, é brilhante e também fala sobre isso. Mostra isso Tá aqui daí. na estante. Também E tá na tá aí fila da também, leitura velho. já. Livro é um negócio assim, velho, maravilhoso mesmo. Quem tá aí assistindo que não comprou, compre urgentemente. E É, assim, e, ó, quem é CAC ou que tem interesse em treinamento, compra, porque o que acontece? Tanto o do próprio Calaça, tá? Que é fenomenal, se aplica a várias coisas diferentes, quanto do Rogério, né? Do Nogueira, porque o do Rogério é interessante que ele pega uma série de conceitos básicos e no livro dele tem um monte de QR Code que tu pode pegar, por exemplo, tô em dúvida, não entendi o que tu quer falar. Tu aponta, leia o aparece QR o vídeo Code, explicando exatamente o que tu precisa aprender. É muito legal, excepcional. mostrando prático, é muito legal. Excepcional. E aí a gente viu uma coisa interessante. No primeiro dia, numa simulação que era simples. Simples em que sentido? A gente colocava o cara de frente para totens em tamanho real fotográfico, né? Com um agressor armado, com gente segurando o celular, com gente de mão para cima.
E ele chegava com restrição visual, ou seja, é o que a gente chama de hood drill, né? Cenário de capuz. O cara chega com capuz, a gente tira o capuz e ele reage ao cenário. E o que é interessante? Tinha gente que, tipo, acabou o exercício, deu os disparos, tará, beleza, e ficou com aquela cara de, porra, era isso? Tipo, não teve estimulação de estresse, quase nenhuma. Beleza, passou de, não, tranquilo, porra, massa, quer que você veja, a gente fez as perguntas, beleza. E teve gente que, assim, teve uma variação de performance motora absurda, teve gente que teve uma variação de memória absurda, de assim, de não lembrar, tipo, tinha 3 coisas na sua frente. Você lembrou só de uma, que era o cara que estava com a arma, e as outras 2 desapareceram da memória. Então o cara não sabia quem é que estava do lado, quem é que estava segurando, nada. E outras pessoas, a memória, ela, na verdade, a mente criou a história, criou lacunas, ou seja, o cara não lembrava efetivamente quem é que estava do lado do cara que estava armado, então, mas ele relata como se lembrasse. Não, era uma pessoa que estava com um bloco de nota, não sei o quê, e tudo gravado. Ele falava assim, um bloco de nota, né, tal, agora vire aí e veja o que é que era a situação. Então, teve gente, por exemplo, que, como tinha uma área de segurança, o cara não podia se movimentar tanto, a gente precisava empurrar ele de volta para um ambiente seguro, para ele continuar reagindo. Teve gente que não sentiu que foi tocado, né? E a gente empurrou. E aí o cara falou, não acredito não, vocês não fizeram, vocês estão brincando. Então sente ali agora e veja os próximos que vão passar. E aí, quando passou outra pessoa que foi a mesma coisa, a pessoa falou que não sentiu, o cara deu uma risada lá atrás, ficou, caramba, achando uma coisa assim incrível. É esse tipo de experiência de aprendizagem que promove uma marca emocional que te dá uma referência do que é o cenário que você vai encontrar. Uhum. É um cenário que você não consegue se comunicar, você não lembra das coisas, enfim. E aí você consegue se preparar melhor para o ambiente. Por exemplo, você está num ambiente, você, se na hora do zaralho aqui, eu não vou conseguir pensar em nada. Então, se eu tô calmo agora, dá para eu pensar agora. Então, se tiver uma merda aqui, eu vou para onde? Onde é que é abrigo, onde é que é só uma coberta? Eu falei alguma coisa com minha esposa, o que é que tem que fazer, se vai para baixo da mesa, se sai correndo de perto de mim, se eu vou reagir, se eu não vou. Então você começa a dar importância para algumas coisas que às vezes falavam antes para você e você cagava que isso é coisa de filme, isso daí não é importante não. Mas quando você passa por uma experiência simples dessa, você fica, caramba, meu irmão, é isso mesmo. Não, com certeza. Eu fiz um vídeo pro YouTube agora, que eu botei no YouTube do Informas essa semana, foi anteontem, eu acho, ontem. E teve gente, muita gente elogiou, teve gente que criticou. Que eu disse que, na realidade, por exemplo, defesa residencial, né? Vamos para uma coisa que é prática para todo mundo, seja policial, seja civil. Defesa residencial é uma necessidade no Brasil hoje, porque a gente vive num país bem violento. E eu disse que defesa residencial, mais do que uma arma, é a questão de tu fazer um planejamento estratégico dentro da tua casa, saber o que tu tá fazendo, saber o que tu vai fazer durante aquilo que tá ocorrendo, porque, por exemplo, não adianta nada tu ter uma arma e, vamos dizer assim, só tá tu e tua esposa em casa, né? Tu tá com o quarto trancado, e tu ouviu um barulho na sala. Não adianta nada tu sair lá para tentar caçar o cara, entendeu? E muita gente no emocional vai tentar ir caçar o cara, entendeu? Não faz a coisa correta. Não tem aquele planejamento, não parou para pensar no que vai acontecer, no que vai acontecer depois. E se, por exemplo, não for um bandido, e se for um parente teu que tem a chave, nem se lembrava que o cara tinha chave, que foi lá sem avisar. Então, tem uma série de fatores que a gente não leva em conta, que a gente deveria fazer esse planejamento antes. E o próprio, eu acho que foi o Palma, não me lembro quem é que me contou, foi um dos autores que me contou uma história onde ele teve um confronto armado, que ele usou 2 carregadores da arma, ele não sabe como usou os 2 carregadores, porque ele não se lembra. Que não foi, ele disse que foi, vamos dizer assim, entre aspas, não negligente com os disparos, mas negligente com a defesa dele, que foi com o peito aberto para o confronto, vamos dizer assim. Poderia ter pensado muito melhor, poderia ter planejado muito melhor aquilo ali quando estivesse chegando naquela situação, mas o estresse de estar, principalmente o pessoal que é mais novo, que começou agora na Força Policial, eu acho que era o Palma, acho que ele falou que quando começou, realmente, quando foi a primeira semana de serviço dele, que não, inclusive, não tem um relato dele no livro. Eu acho que é esse relato que tem dele, dessa situação,
Uhum. que, velho, assim, o relato dele é impressionante. E justamente, velho, você ouvindo da pessoa, velho, que tá na rua, que tem um trabalho, né, tem uma vida dedicada ali a um serviço operacional, e te falar coisas que às vezes você já vivenciou também, mas ficou com vergonha até de compartilhar, porque acha que, não, se eu falar, pô, vai dizer que eu sou um otário, não sou preparado, não sou isso, não sou aquilo. E às vezes você deixa de compartilhar, outras pessoas deixam de saber, e isso vira um amontoado de ilusão para a galera, né? Que é que Uhum. nem o que tem no livro do Grossman, quando fala lá numa pesquisa que cerca de, acho que 75% das pessoas tiveram na situação de confronto na guerra, se urinaram, evacuaram, enfim, mijaram nas calças. E aí um veterano faz um comentário para ele, essa pesquisa só deu para saber aí que o resto tá mentindo. Essa galera que falou que não se mijou, não se cagou, mentiu. E isso é importante para a gente discutir, porque uma coisa que eu tenho estudado ultimamente é sobre estratégias de coping, que é a maneira de como lidar com o estresse, de que forma a Uhum. gente consegue lidar com o estresse de maneira eficiente, e a gente vê questões tanto da personalidade, quanto da seleção com relação ao perfil emocional da pessoa, e com relação ao treinamento para que você tenha uma melhor performance sobre estresse. Parte disso é justamente encarar com realismo o que é o efeito do estresse. Senão você não Uhum. consegue combater uma coisa que você desconhece. E quando eu converso, que é o bacana do Instagram, é que eu acho que a coisa fica mais informal, não tem aquela coisa assim, não, é um capitão que tá falando comigo, né, meu superior não tem nada disso. Então, cara, muita gente me passa relatos assim que são engraçados, né, mas que você não falaria abertamente e que mostram como é difícil a vida do policial e como o que justamente causa os maiores problemas são as maiores besteiras e que detalhes é aquela coisa que você não colocaria no filme. Pronto. É aquela Uhum. coisinha que acontece, você não colocaria no filme. Você não fala, você não dá instrução para um dizendo que o macete para você não escorregar na missão, para você, não, você vai naquela hora H e aí acaba a pilha da tua lanterna. Ou Uhum. então, e aí uma série de coisas, você confundir quem é o alvo, não reconhecer, o cara fugir, o cara, enfim. Então, trabalhar com a realidade é uma coisa que a gente precisa muito no Brasil. Porque teve até uma vez que acho que algum aluno viu, um curso soldado viu um vídeo meu falando sobre aquela questão do treinamento do Poupou. Não sei se foi vídeo ou Uhum. foi podcast. Eu falando que não tinha sentido essa sonoplastia na hora do treinamento, inclusive reforça, né, acaba criando as características de treinamento. E o instrutor, porra, me procurou, eu acho que ele que tinha passado essa instrução, enfim, mas aí ele me procurou, quis saber do vídeo, perguntou se podia passar o vídeo para o pelotão dele, e eu achei muito massa isso, essa humildade, né, essa intenção de evoluir, de aprender. E estava sendo feita uma coisa muito pior ainda nas instruções, que é proibir o aluno de disparar em seco, por conta da crença de que você dispara em seco, quebra o percussor da arma, então não dá. E aí o que acontece? Eu digo, porra, uma matemática interessante. A gente evita que o aluno use a arma para poder evitar que a arma quebre, porque se a arma quebrar, o aluno não pode usar a arma. Aí olha que Não ciclo faz sentido, interessante. não faz Você, ó, sentido nenhum, né? tu não usa porque se quebrar, tu não pode usar. E É não aquela acredita que é um velha, é mito. aquela vai. Na realidade, tu acabou de fazer a velha máxima ali do que acontece no Brasil, que as pessoas não podem ter arma porque senão elas vão usar, entendeu? É aquela coisa assim, não. A gente quer ter arma aqui para não precisar usar, justamente, mas tem que saber usar e tem que ter todo o planejamento ali. Mas é aquela velha questão, né? Infelizmente, a gente tem toda uma série de mitos ainda para quebrar. E Ah, muita coisa é folclore, né? E a gente fica repetindo os folclores, e às vezes você vai ver pessoas que estão destacadas no cenário de estudo, de tudo, que são, na verdade, pessoas repetindo folclore. sim. Duas coisinhas antes da gente acabar, porque já foram 54 minutos e o Caramba, Instagram tem passa muito uma. rápido. Passa. E o Instagram, infelizmente, pessoal, ele tem uma limitação de tempo aí, de 1 hora. Ele não deixa a gente passar muito disso. Uh, Calaça, alguma mensagem final ali para a galera, algum ensinamento final aí para todo mundo que está assistindo? A gente está com 70 pessoas desde o início aí já direto. Então é o mesmo pessoal que está do começo ao fim aí.
Cara, essa discussão, né, sobre treinamento, ela primeiro que eu me empolgo demais porque eu tenho muita curiosidade e fico assim, realmente tem coisas que eu leio, na hora que eu leio eu já fico desesperado, para velho, eu preciso contar para alguém, pelo amor de Deus, então eu quero fazer uma postagem na hora, às vezes eu acabo nem estudando direito sobre aquilo ali, mas eu quero compartilhar, e eu acho que a gente precisa cada vez mais compartilhar conhecimento. Às vezes a gente vive numa bolha, o ambiente da página do Instagram, ele é uma bolha, porque a galera que quer, você está falando para a galera que quer te ouvir, e a gente muitas vezes precisa falar para pessoas que não estão tão dispostas a ouvir assim, mas a gente precisa falar. E eu queria agradecer quem, né, tá aí na live, tá somando, vem somando há muito tempo. Para quem está interessado em adquirir o livro, infelizmente, no momento, ele está esgotado. Eu fui fazer as contas dos pedidos que eu tinha com os livros que tem aqui e já acabou, então suspendi a venda no site. Estou mantendo contato com a editora para poder garantir outro lote, e assim que eles enviarem outro lote, eu abro a venda de novo para o próximo lote do livro. E assim, eu acho que a discussão do livro tem muito a somar. É uma coisa feita assim com simplicidade, com humildade, né? Mas é uma discussão necessária. Então, quem se interessar, entre em contato, compra o livro. É no site mentalidadetatica.com.br. E no mais, velho, só agradecer a galera aí, um público de peso que tá aí. Agradecer a você, Jorge, porque essa oportunidade através de InfoArmas, eu acho que ela é brilhante, necessária. A gente precisa muito mais ainda da sua ajuda, do seu empenho com relação a isso, para desmistificar as armas de fogo e o treinamento e a atividade policial. E no mais, só agradecer a todo mundo. Obrigado de verdade. Eu que agradeço. Eu agradeço muito a tua participação hoje, foi muito, muito legal. Pessoal que ficou até agora, muito obrigado. Como a gente falou ali, tirem o ego de vocês, se dediquem, aprendam aí, que tem muita coisa ainda. A gente está sempre com um copo vazio, né, Calas? Sempre tentando encher ele. Mas tomara que a gente nunca chegue no topo e encha ele, porque a gente sabe que não, se encher, a gente para de aprender. Então, tem alguma coisa errada. A gente tem que continuar. Com certeza. E a gente, próxima semana, pessoal, a live fechada, só para os assinantes da comunidade InfoArmas. Quem quiser assinar a comunidade InfoArmas, tem o link no perfil do Calaça, tem lá dentro do próprio InfoArmas também. Então, se não conseguir achar, me manda mensagem, manda para o Calaça, que a gente manda os links para vocês aí. Tem bastante conteúdo bom lá dentro, bastante coisa para aprender. E se vocês quiserem, daqui a 2 semanas tem de novo live. Eu vou tentar fazer uma live no final de semana, uma live com vocês. Na realidade, o que vai acontecer? Eu vou deixar aberto para as pessoas entrarem na live e conversarem, fazerem uma pergunta, alguma coisa para a gente tentar quebrar alguns paradigmas aí, uns mitos também. E qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigado, Calaça. Muito obrigado, pessoal. Valeu, meu irmão. Até mais. Qualquer coisa, honra. então. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau.